Fala galera, eu vou difusar com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem, né? É assim, não tem nem motivo de eu estar aí, é que aqui é profissionalismo total. Aqui é o canal mais profissional da internet, sempre. Imagina apresentando um telejornal. Mas é muito mais importante esse vídeo do que um jornal, porque é o dia mais aleatório da sua semana. É o dia de sair pro rolezão com os amigos, né? Você no piloto. Quem nunca? Esse dia foi legal, esse dia foi... Eu tenho uns rolês aleatórios também, qual o problema? Tá achando que é só aqui no SBS? Não, meus amigos. O SBS canoniza as coisas aleatórias que vocês mandam. Sim, manda sua perguntinha, ó, o link tá aqui embaixo. Clica. Deixa a sua perguntinha para aparecer aqui no vídeo, porque eu tenho certeza que tudo que aparecer aqui os autores assistem, copiam e colocam nas suas obras. Então ó, clica, deixa sua perguntinha, aproveita, compra aí o número da ação da minha moto, já está mais de 80%, já está acabando. Então compra aí só 20 centavos, vai ganhar uma motona aí, eu vou entregar para você em qualquer lugar do Brasil, beleza? Olha aí, fazendo um jabazinho ainda. Esse é o SBS, vai de 0 a 100 muito rápido. Pronto, recadinho dado, vamos lá tirar todas essas dúvidas, duvidosas. Vamos lá, começar a pergunta aqui do Kiko Loucão. Você escolhe os nomes para aparecer na internet, né? Ele estava de repouso até que do nada bateu umas ideias a respeito do Barba Negra possuir duas frutas. Uma delas, já como mural que foi revelado recentemente, seria que o Tite seria um devorador ou ladrão de sonhos por conta da sua icônica frase: o sonho das pessoas não tem fim. Para mim essa frase faz muito sentido. O Dr. Vegapunk afirma a teoria dos frutos nascerem dos sonhos. E eu pensei o seguinte: se o sonho das pessoas não tem fim, Barba Negra pode ter sonhado em ter mais um fruto. Ou talvez isso possa ser por conta da vontade herdada. Assim, eu acho que o Barba Negra ter duas frutas está ligado a duas coisas, principalmente essa linhagem especial, o corpo estranho que o Marco cita, o fato dele não dormir, mas principalmente a Yami Yami no Mi. Ele queria muito essa fruta, tá? Ele queria muito. Se fosse um poder que somente a linhagem dele permitisse, muito possivelmente ele já teria dois frutos e depois pegaria Yami Yami. Ele esperou quanto tempo? Quase 40 anos, mais de 30 anos na tripulação do Barba Branca ali até achar o fruto. E aí depois disso ele começou a roubar frutas, né? Então tá muito atrelado de fato ao poder da Yami Yami no Mi, que eu acho que é um poder que tem algo a mais. Sabe, não acho que vai ser tipo plot Gomu Gomu Nika, não vai ter esse tipo de plot. Mas eu acho que a fruta da Yami Yami ela vai ser algo a mais para a história. Se você pegar os textos Harley, você tem umas citações interessantes. Dentro do vazio ao caos, na escuridão de alguma coisa. Então você tem algumas citações que fazem referência à escuridão, ao caos, ao vazio. E automaticamente acabamos ligando ao século perdido. Mas e se não for? E se for realmente a penumbra da Yami Yami no Mi, a escuridão dela que estava por ali nas entrelinhas dos textos Harley? Porque no mural do século perdido é muito curioso que a gente não tem uma referência direta ao Barba Negra. Você não consegue encontrar. Você tem a Lua, tá, mas beleza, a Lua, eu olhei pra Lua e falei, pô, Enel, Skypians, Xandians. A Lua seria mais por conta daquela cena do Barba Negra pequenininho, né, dele chorando e tal, que inclusive é uma lua crescente, não uma lua cheia. Então o mural você não acha assim, por mais que você tenta achar algum conceito ali, a não ser que o demônio seja alguma coisa do fator linhagem, mas fora isso, a gente cria uma conjectura. Só que nos textos Harley tem essas citações que já são um pouquinho mais interessantes. Eu acho que a escuridão ela vai acabar tendo um papel muito importante nos pontos atuais da trama principalmente. Porque é legal que você não tem um fator Barba Negra no primeiro mundo, no segundo mundo que é o século perdido. E no terceiro mundo tem a profecia de Nika, trazer o amanhecer, e o Barba Negra acaba entrando como um fator totalmente inesperado. Algo que nem mesmo as profecias conseguiram notar nos tempos atuais. E isso é muito legal, porque você começa a alçar o Barba Negra a um nível de importância maior que Mu, talvez até maior que o próprio Luffy. Legal pra caramba, né? Então eu acho que assim, como ele rouba duas frutas, tá ligado ao corpo estranho dele, tá bom? Pode ser o quimerismo de DNA, pode ter duas almas, pode ser algo especial. A teoria que eu tenho inclusive é, lembram que tinha nos textos Harley o povo da meia lua e o povo da lua cheia? É estranho fazer essa distinção, vocês não acham? E ao primeiro momento que eu vi esses nomes, eu acho que vocês também, a meia-lua, Kozuki, os D. Só que os D ficou estranho pra mim, porque os D eu sempre achei que estava relacionado ao Sol. Mas os D, os Kozuki, que tem lua no nome, lua cheia, Minks, você tem os próprios povos do céu. Só que é estranho colocado assim, o povo da meia-lua sonhou e o povo da lua cheia sonhou. Por que não o povo da lua? Parece que são duas facções distintas.
E se cada uma delas tivesse algo especial, inclusive estivessem em guerras, e foi o início do Reino Antigo e da coalizão de Mu sendo representado. Será que Mu não representa um desses conceitos da Lua? Então Barba Negra ele poderia talvez ser uma fusão dessas duas linhagens? Por isso que ele olha para a Lua e chora? Porque ele não consegue dormir? É interessante, né? Então eu acho que acaba indo assim. Yami Yami no Mi tem um fator muito importante para ele ter duas frutas. Isso assim para mim é coisa canônica já da cabeça, claro. E o outro ponto é o corpo estranho. Por isso que ele é uma criatura muito única no mundo de One Piece aqui. Por isso que ele consegue ter duas frutas. Não acho que é nada relacionado aos D, e sim a linhagem e principalmente a Yami Yami no Mi. Eu falo pra caramba, né? Bora pra próxima. Daniele Santos. Ela tava olhando o painel de Elbaf, né, do século perdido. E tem uma simetria muito interessante com o presente e futuro. Só que ela se pegou pensando também. Onde estão os revolucionários? Como eles se encaixam nesse painel? Os revolucionários não foram profetizados? Então, é curioso porque o painel em si... Vamos falar do mural, tá? O mural, na minha humilde opinião, ele representa inteiramente o século perdido. Só que ele acaba espelhando o presente e o futuro. Então por isso que não tem os revolucionários naquele período. Porque se você for parar para pensar, talvez a ideia revolucionária seja o próprio Joy Boy. Por isso que o Dragon existe hoje. Porque é um resquício do que Joy Boy tentou fazer. O Joy Boy ele não era o rei do Reino Antigo, olha que coisa legal. Ele é uma terceira via aparecendo aqui. Você tinha o Reino Antigo que estava fazendo alguma coisa lá, com certeza no núcleo da Terra. Vocês veem que as pessoas descem e sobem trazendo aqueles mini sóis, como se fosse o núcleo. E você tem a colisão dos 20 reinos, que muito possivelmente, eu tô começando a crer nisso, que essa coalizão inicialmente, ela foi formada realmente para interromper algo que o Reino Antigo estava fazendo diretamente no mundo. Aí depois acabou se pervertendo e virou o que virou com os Tenryubitos. Inclusive Lily sacou na hora e falou, não, peraí, Mu coordenou uma coisa aqui que não era, né? Vendeu um peixe que estava podre. E aí foi quando ela acabou deserdando e inclusive pegou um D para o seu nome. Então virou a Lily de Nefertari. Então eu creio que o mural em si, ele é do século perdido, tá? Mas, como eu disse, espelha presente e futuro. Você também pensou nessa ideia porque vai acontecer esse combate. A gente vai ver esse demônio, seja com Barba Negra, seja com o próprio Imu. A gente vai ver os aliados que o Luffy já está fazendo esses aliados. E é uma coisa que a gente já falava há muito tempo. O Luffy ele está refazendo as alianças do Reino Antigo ou do próprio Joy Boy. E o Joy Boy, no século perdido, ele estava perdido no meio dessas duas facções aí. Porque ele queria ser rei, certo? Joy Boy queria ser rei. Rei do quê? Muito possivelmente rei do mundo. Já que ele é o primeiro pirata, certo? Então ele possivelmente queria ser rei do mundo. Está muito atrelado à fala do Zebek, está muito atrelado à própria fala do Barba Negra. E aí ele acaba sendo essa parte central, onde talvez ele discordava do Reino Antigo, por isso ele queria ser rei. E onde ele também discordava da coalizão formada pelos 20 reinos, que tinha escravos, que tinha um monte de coisa envolvido. E ele acabou entrando com essa ideia revolucionária de mudar o mundo. Então eu vejo hoje o conceito revolucionário no mural ali presente nos ideais que Joy Boy talvez tenha sonhado. E é bem legal quando você pega o Dragon, capítulo 100, que tem aquela icônica frase do Roger, né? Existem 3 coisas que não podem ser interrompidas. O Dragon, quando ele pega o jornal e ele vê que o Luffy virou pirata, ele fala, ah, um pirata, nada mal, né? Então o conceito para ele é interessante. O Dragon em si iniciou os revolucionários porque ele viu alguma atrocidade diretamente ligada ao governo mundial. Isso muito antes de Ohara. Porque lembram que ele tinha o Exército da Libertação? Quando ele conhece Vegapunk? Ele só forma o Exército Revolucionário 22 anos atrás. Após Ohara. Mas antes disso ele já tinha deserdado da Marinha. E estava com o Exército da Libertação dele. Ou seja, ele já tinha visto um pouco da podridão. Aí onde entra em si a conexão do Dragon de uma forma geral? A tatuagem dele pode estar ligada à serpente lá que o pessoal falou, que tem os X. Eu acho um pouco forçação de barra, mas sempre que eu falo isso acaba acontecendo, tá? Porque teve um camarada que falou na live aí que eu tava fazendo que a serpente do mural parecia um pneu aberto. Uma ótima analogia, né? Então a faixa do pneu cobrindo ali não parece realmente as marcas da cicatriz do Dragon, da tatuagem do Dragon, mas pode acabar sendo uma referência direta a isso e por que ele fez isso. E lembrando que a tatuagem dele, ele já tinha uma faixa na perna em Ohara, antes de formar o Exército Revolucionário. Então tá ligado a alguma coisa. Ele foi na execução do Roger. O Dragon,
Ele sabe um algo a mais, tá? E eu acho que está diretamente relacionado também a uma luta que Joy Boy iniciou, mas que acabou se espalhando pelos ventos marais em forma de vontade herdada. Lembra que a vontade herdada ela não é uma coisa genética. Qualquer um pode herdar ela. O Sanji herdou do Zeff, o Luffy herdou do Roger, tá bom? O Ace mesmo, ele herdou do Dragon. Eu gosto muito dessa fala da novel do Ace, quando ele vai visitar lá o Shanks e o Beckman, né? O Beckman inclusive foi chamado de o homem mais inteligente do East Blue no período. Olha como é, cara, é sinistro, hein? Quando ele estava ali com o Shanks, o Oda colocou lá que ele era o homem mais inteligente naquele período. Então ele é um cara que consegue fazer uma leitura muito boa. E ele olhou para o Ace e ele falou: o Ace ele não serve para ser pirata. O Ace tem um espírito muito mais revolucionário. Qual que era a ideia do Ace? Lembram o sonho do Ace? Era acabar com tudo, com o sistema de Yonkous, era derrubar o próprio governo mundial. Não é parecido com o que o Luffy está fazendo agora? Que acaba sendo o sonho de Joy Boy? Então é mais ou menos nesse caminho. Eu falo muito, tá? Vou diminuir um pouco o tempo aqui. Vamos para a próxima. Nami 7628. Ela tem uma dúvida aqui. Por que os Chapéus de Palha não aprenderam Haki? E eles vão aprender? Ela é nova aqui no canal. Bem-vinda, Nami. Tem coisas agora que não dá pra desver mais, tá? Cuidado, porque só tem maluco aqui. É a pior geração de todas. Então bem-vindo à pior geração. Por que eles não aprenderam Haki ainda? Olha, eu vou ser sincero pra vocês. Eu acho isso uma falha, sim, no desenvolvimento dos personagens por parte do Oda. Mas eu entendo por que existe essa falha. São muitos personagens principais e ele não consegue pegar todos eles para fazer um desenvolvimento ao nível do Sanji, do Zoro, do próprio Luffy. E nem o Jinbe ele entrou agora forte para Dedéu, mas eu duvido que o Oda vai gastar um tempo desenvolvendo o Jinbe, aprimorando, treinando. Então não, ele é forte, cara. O cara é forte, já começa assim, tá? Os outros Chapéu de Palha, ele lentamente vai fazendo esse upgrade. Então a Nami hoje tá forte para Dedéu, né? Com os Zeus tá forte, o poder da Nami é legal. Então os ataques da Nami precisam de Haki para defender? Será que ela precisa? Talvez um Haki do Rei seria legal, né? Combina. Mas Haki de armamento, Haki de visão, o visão seria interessante. Como é uma escala muito grande o poder da Nami, talvez não precise. Nico Robin, aqui já acho que falha um pouquinho, porque aquela forma demoníaca dela, gigante, é suscetível, né? Tudo que toma dano no gigante a Robin recebe. Então se ela tivesse um Haki de armamento, ela seria um absurdo, seria brutal. Frank, pô, Haki também, né? Com aquele robozão, imagina revestindo com Haki. E ele consegue, porque ele tem alma, ele tem espírito, ele consegue fazer isso. O Chopper seria iradíssimo ele ter Haki do armamento. A gente nunca viu nenhum animal em One Piece usando o Haki. E o Rayleigh nos conta que todos os seres vivos podem ter Haki. O Chopper despertando isso seria fantástico. E não confundam, tem uma cena do anime que é filler, que o Kung Fu do... Adoro os Kung Fu do Gong. O Kung Fu do Gong ele usa Haki, mas aquilo é só no anime, tá? Então nenhum animal até hoje usou Haki de armamento. E seria legal ele ter. Então assim, por que eles não têm? Porque o Oda ele vai trabalhando outras formas deles vencerem as lutas. Então dificilmente vai ter luta tão emblemática quanto a do Zoro, do Sanji, do Luffy, né? São lutas boas, são legais pra caramba. Tipo Frank e Senhor Pink. Pô, foi legal, foi irado. O Chopper no Monster Point, o Sop usando suas táticas. O Sop vai ter visão futura e Haki do Rei, tá? Mas os outros personagens, o Oda, ele, pra não colocar ele despertando o poder do nada e não ter tempo de desenvolver, porque são muitos personagens, ele acaba dando alguns power-ups e inimigos compatíveis com as habilidades. Acho que era essa a palavra que eu estava buscando. Eles sempre vão lutar com personagens compatíveis aos poderes deles, né? Então o Frank agora contra o Sasaki, Laser Beam. Laser Beam regaçou o Sasaki porque era um corpo grande e tal, já derrubou ele. Mas coloca com um personagem com hack de observação mais avançado. O Sasaki nem usou isso, né? O Frank não ia achar nada. Ia ser desmembrado, ia ser destruído, né? Então assim, é uma falha, tá bom? Mas eu entendo a falha, não tô passando pano nem nada. Realmente são muitos personagens pro Oda desenvolver dentro da tripulação. Ele vai fazendo isso lentamente e vai encaixando as coisas para funcionar de uma maneira melhor. O Wellington Amori perguntou o seguinte: o que você acha dessa diferenciação entre Deus Sol e Sol nos textos Harley? Poderiam ser Nika e Mother Flame original? Poderia ser, tá? No momento a gente não consegue realmente definir o que é o Sol proibido, né? Mas diziam que sob a terra havia chamas. Tá muito intrínseco que pode ser o núcleo da Terra.
Mas eu não acho que é um núcleo normal de lava. Tem alguma coisa no centro do mundo de One Piece que torna esse mundo tão mágico ao ponto das pessoas minerarem. Será que o núcleo do mundo de One Piece não era na verdade um sol mesmo? E o mundo se formou a partir disso? O Oda pode ir para essa parte da ficção e tudo mais. Mas eu gosto da ideia também que pode ser uma estrela cadente, um pedaço do próprio sol que caiu. Nika se tornou esse avatar porque a Terra, ela permitiu isso. A Terra tem uns conceitos que possam permitir o nascimento de um deus com suas árvores míticas e mágicas. Lembrando que a árvore de Ohara ela foi plantada por alguém, é dito isso, né? Ela foi plantada há 5.000 anos atrás. Então o sol proibido pode de fato ser algo relacionado ao núcleo da Terra. Pode ser a Mother Flame original. Aí é bom lembrar também, no mural do Enel nós temos uma representação da Mother Flame. E as pessoas olhavam muito para o sol que estava lá. Aquele ali é o sol mesmo. Tá? A parte importante era que tinha uma fonte de energia dentro da lua, parecida com Mother Flame, também, que foi roubada ou que se extinguiu. E aí no mural você tem o sol que dentro tem aquela chaminha bem parecida com a Mother Flame que o Vegapunk fez. Então são dois pontos interessantes para se olhar no mural do Enel. O sol que tem a Mother Flame e a fonte de energia deles que parece também um sol e se extinguiu. Então assim, se o sol representado ali tem uma Mother Flame parecida, possivelmente a Terra aqui deve ter alguma coisa muito similar, né? E eu acho que está muito atrelado a isso. Os humanos começaram a minerar isso. E aí entra todo esse conceito que eu quero ver como é que o Oda vai conectar. Ele vai trazer para o lado mais lúdico da coisa, ele vai trazer uma explicação mais científica. Como Nika nasceu, qual a origem de Nika? Ele era um escravo que foi abençoado pelo sol? Ou é simplesmente um avatar, uma parte de uma estrela cadente, uma parte do próprio sol que caiu na Terra? Então a gente pode ir para esses dois caminhos aí. Mas eu acho que a diferenciação é basicamente isso. Que sim, o sol seria o que gerou Nika e o sol proibido seria a Mother Flame original. Flávia Santos, a música Binks no Sake fala do século perdido. Fala do século perdido. Acho que eu até fui refazer um vídeo. Eu fiz um vídeo muito tempo atrás tentando pegar alguns conceitos de Binks no Sake. E o que é o Sake de Binks? Não é necessariamente uma bebida. Muito possivelmente é a entrega dos poneglyphs. Em Dressrosa nós descobrimos que existia algo chamado lá Metal Sake. Muita gente nem lembra disso. Eu falo muito da pirobloína, né? Pirobloína vocês conhecem bem, né? Mas tem o Metal Sake. Depois que os revolucionários pegaram as armas lá, é levado ao Dragon uma informação sobre esse tal de Metal Sake, né? Então, muito possivelmente isso vem da onde? De Wano. E o Wano foi quem fez os poneglyphs. Então acho que acaba estando atrelado diretamente à formação dos poneglyphs, que eu acho que usa pirobloína, usa o Haki, e talvez o Metal Sake está atrelado diretamente a isso. O que é o Sake de Binks? A entrega dos poneglyphs. Quem é Binks? Talvez seja o nome de Joy Boy. Eu sempre gostei dessa ideia de que o nome do Joy Boy é Binks. E quando acontecer você vai falar, caramba, é verdade, tá na nossa cara o tempo inteiro. Oda, gênio. O Sake de Binks não é uma bebida, é a entrega dos poneglyphs. E se você olhar bem, você encontra ali Laugh Tale, você encontra até as profecias do amanhecer, você encontra muitas coisas relevantes e que eu acho que até que se conectam com o mural agora. Talvez valha a pena fazer um vídeo de Binks no Sake, pegando os conceitos do mural e dos textos Harley. Eu vou atualizar isso aí, tá bom? Mas com certeza a música é sim relacionada ao século perdido e claro, ao presente da história. Marconi Douglas, no quadro vemos várias pessoas se unindo para derrotarem Musamá e a Aliança dos 20 Reinos. Qual você acha que foi o trunfo para os dragões celestiais derrotarem a Aliança, que aparentemente tinham bem mais vantagem em força militar? Eu acho que aconteceu duas coisas aqui. Você vê que geralmente muitos personagens antigos relacionados a Joy Boy estão com um pedido de desculpas para ele. Então tem Zunisha, tem Emmett, parece que eles falharam em algo com Joy Boy. O que eu acho que aconteceu? Apesar do quadro representar eles lutando, Joy Boy acabou lutando contra os reis. Temos uma ceninha dessa quando o Vegapunk está contando, tem as silhuetas. Então Joy Boy acabou lutando contra os 20 reis sozinho. Ele estava sem os nakamas dele. Eu acho que quando vai trazer aquele conceito de sempre ande com seus companheiros e tudo mais. Então ele acabou sozinho e com isso ele acabou subjugado e foi derrotado. Tá? Eu acho que esse é um dos pontos da derrota de Joy Boy. Ele estava sozinho no momento do grande confronto. Seus nakamas não conseguiram chegar e por isso que muitos deles têm esse arrependimento, têm esse pedido de desculpas por ter falhado com Joy Boy. E o segundo ponto é, Imu-sama tem um algo a mais ali com ele. Principalmente relacionado aos poderes. Lembre que tem aquela coisa do conceito do deus da floresta libertou os demônios. Só que Musamá, qual que é a teoria mais legal agora?
que ele pode conceder poderes para quem faz um pacto com ele. Poderes muito parecidos com o de Akuma no Mi, inclusive. Poderes primordiais. Então eu acho que está muito atrelado a talvez Imu roubando o conceito da criação das Akumas no Mi e colocando dentro do seu corpo. Que pode ser de Lily, pode ser de qualquer outra figura, mas o poder acaba continuando ali com ele. E eu acho que esse foi um fator decisivo para a vitória. Porque Imu-sama pode ter concedido poderes insanos para os 20 reis naquele momento. Cada um com um poder supremo, uma fruta, uma Zoan. E aí com isso eles conseguiram subjugar a Nika. Tá bom? Então acho que são esses dois fatores que influenciaram a derrota. E é isso, bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Manda suas perguntas aí pra aparecer. Manda que a gente voltou com tudo agora. Ó, um salve especial pra você, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Valeu, fui.